Na meditação de hoje, com o método do Padre Kentenich, refletiremos sobre a pandemia. O que será que Deus quer falar para você através dessa realidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Ouvido no Coração de Deus. Eu sou a Flávia Guilherme, da comunidade da União de Famílias de Schoenstatt. Estou aqui para te ajudar a experimentar o amor de Deus por você. Vamos juntos rumo ao céu. Agora, você já deve estar no local escolhido para essa meditação, de preferência com alguma imagem que remeta ao mundo sobrenatural. Vamos acalmando o nosso coração, respirando fundo algumas vezes, deixando de lado todas as preocupações e nos colocando na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu santo anjo da guarda, me ajude a meditar bem, para que este momento de oração possa transformar meu coração duro, inconstante, egoísta e negligente num coração puro, capaz de amar e servir a Deus com alegria e generosidade. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Espírito Santo, Tu és a alma de minha alma. Cheio de humildade eu te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do Eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faze-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faze-me entender o que eu devo fazer. Faze-me entender o que eu devo sofrer. Faze-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faze-me entender a Tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do Eterno Pai. Amém. A pandemia. Primeira pergunta: o que Deus quer me dizer com isso? Qual é a verdade que o Pai quer me mostrar com a contemplação da pandemia? Uma pandemia é uma manifestação de doença infecciosa que se espalha em uma população de uma grande área geográfica. A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi decretada em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, e a doença, até o mês de setembro de 2022, já havia sido responsável pela morte de mais de 6,5 milhões de pessoas em 192 países de todo o mundo. A Covid-19 é uma doença que se espalha rapidamente, transmitida de pessoa a pessoa pelo ar. Os sintomas variam de nenhum até gravíssimos que levam à morte. Por ser um vírus novo, demorou algum tempo para encontrarem quais medicamentos tratavam melhor a doença, havendo muita controvérsia entre os médicos sobre isso. As vacinas chegaram com a promessa de conter o avanço da doença e evitar mais mortes, mas também causaram muitas controvérsias e discussões. O medo tomou conta da população mundial, que se isolava da forma que podia. A rotina foi completamente alterada, pois além do isolamento, outras medidas foram tomadas para tentar conter o avanço do vírus, como o uso de máscaras e álcool em gel. O impacto do isolamento na economia foi enorme, com muitas empresas fechando e muitas pessoas perdendo seus empregos e fontes de renda. Mais de 2 anos e meio se passaram e as coisas parecem estar voltando ao normal. As medidas restritivas foram retiradas e o vírus parece ter enfraquecido. Os efeitos, principalmente emocionais desse período, irão durar ainda por algum tempo. Segunda pergunta: o que eu digo a mim mesmo? A pandemia. A pandemia foi algo que pegou todos nós de surpresa. Eu peguei a doença logo no início de março de 2020, só que não sabia que era Covid e fui tratada como sendo dengue. Graças a Deus não foi grave e me recuperei em 2 semanas.
As semanas seguintes foram de medo e apreensão. Muita tristeza por não poder participar da Santa Missa e receber a Eucaristia. Conforme o tempo foi passando, principalmente depois que soube que o que eu tinha tido era Covid, fiquei mais tranquila. Os desafios foram muitos, com todos dentro de casa e por tanto tempo. Sempre tentava entender o que o Pai estava querendo dizer com tudo isso, e a conclusão que cheguei era que ele estava querendo chamar a nossa atenção sobre a forma que vivemos nossa vida, principalmente esquecendo que um dia vamos morrer e ter que prestar contas de nossa vida a ele. Viver com essa ameaça de ficar doente e poder morrer deveria chamar a atenção para essa realidade da vida eterna, de que devemos nos preocupar mais com a salvação da nossa alma, que precisamos nos aproximar dos sacramentos, e como foi difícil ficar sem a confissão e Eucaristia, e valorizar a convivência familiar. Eu também precisei aprender a lidar com o medo dos outros. O medo afeta cada um de uma maneira diferente. Aprender a respeitar as limitações dos outros foi um grande desafio. Aprendi a procurar as fontes primárias das informações, porque fomos vítimas também de uma verdadeira guerra de narrativas. Buscar sempre a verdade, ouvir todos os lados e então decidir qual a melhor forma de agir. Isso foi fruto da pandemia. Preciso ver as coisas boas que aconteceram com essa nova realidade que vivemos. Os encontros online se tornaram frequentes, as orações também. A tecnologia se desenvolveu rapidamente para buscar suprir as novas necessidades. Muita coisa que antes parecia essencial, agora vi que é perfeitamente possível viver sem. O que me preocupa agora é se realmente aprendi a lição que o Pai quis ensinar com essa pandemia, e se as outras pessoas aprenderam. Terceira pergunta: o que eu respondo ao Senhor? Meu Senhor, agradeço por ter sobrevivido a essa pandemia. Foram tantos que se foram, pessoas queridas, também o meu pai, que sinto tanta falta. Agradeço a oportunidade de ter amadurecido com essa dor, por ter passado mais tempo junto com minha família e que esse tempo de isolamento nos uniu ainda mais. Somos privilegiados, pois muitas famílias acabaram se separando. A convivência rompeu o vínculo ao invés de fortalecê-lo. Peço-te que consoles aqueles que ainda vivem com medo, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão lidando com as sequelas físicas e emocionais dessa terrível doença. Conclusão. Nestes momentos finais, podemos anotar em nosso caderno pessoal as inspirações que tivemos. Agradeço ao Pai por ter passado esses minutos comigo. Peço ao Espírito Santo que me ilumine em todas as decisões que eu tomarei neste dia, e a Jesus que permaneça sempre comigo. Se quiser, pode parar um pouco esse vídeo para anotar as suas reflexões e depois retome para as orações finais.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordamos agora algumas práticas que podem ajudar você na próxima meditação. Tente lembrar algumas vezes ao longo do seu dia de dirigir uma pequena saudação a Deus ou a Nossa Senhora. Pode ser uma jaculatória, como Jesus, eu confio em vós, ou a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Você pode também rezar a oração do Anjo do Senhor, ao meio-dia e às 6 da tarde. O importante é você manter esse contato com o mundo sobrenatural ao longo do seu dia. E antes de dormir, tente lembrar as inspirações que teve na meditação de hoje, ou a matéria que meditamos. Você pode reler as anotações do seu caderno ou o texto dessa aula e agradeça novamente a Deus por esse momento de diálogo. Se desejar, já pode refletir sobre o tema da nossa próxima meditação, as enchentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fiquem com Deus e até mais. E se você gostou deste conteúdo, por favor clique no joinha e se inscreva em nosso canal. Muito obrigada!